Vamos lá, pessoal, então voltando aqui na aula de legislação institucional, vamos para a aula número 5, Estatuto da PMSC novamente, matéria muito importante para concurso, cai de 5 a 6 questões mais ou menos. A gente vai agora então, artigo 42 ao artigo 52, né? Estatuto da PMSC, Lei 6.218/83, então fica bem gravado para vocês isso aí. Vamos vencer agora o Estatuto para a gente ver as legislações menores, tá? Então vamos tentar fazer de forma muito rápida, objetiva e dando bastante dica de concurso para vocês. Então, artigo 42, a gente vai falar da violação dos deveres, de extrema importância, tá, pessoal? Depois a gente vai falar crimes militares e transgressões disciplinares. Depois vamos falar dos conselhos que a gente tem na Polícia Militar, conselho de disciplina e justificação, a gente vai saber a diferença, né? Depois a gente vai falar de direitos e prerrogativas. Então vamos primeiro para violação de deveres, né? A violação das obrigações e deveres policiais militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, tá? Conforme dispuser a legislação. Pessoal, cai muito em concurso, né? Não precisa saber exemplo, nada, mas cai essa questão com relação à violação de deveres, tá? No concurso entre crime militar e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, então fixem aqui, quando forem da mesma natureza, vai prevalecer o quê? O crime militar ou a transgressão disciplinar? Prevalece o crime militar. Então o que vai acontecer? Vai ser aplicada a pena do crime militar e exclui-se a transgressão disciplinar. Em todo PAD que eu recebo, em alguns deles, né, em alguns PADs que eu recebo, o policial militar vem com essa defesa, né? Já fui condenado pelo crime militar, ou está em andamento um IPM, que é um inquérito policial militar, né? E eu gostaria que fosse excluída a transgressão disciplinar e prevalecesse apenas o crime militar, com base no artigo 42 do Estatuto da PMSC, que fala que no concurso entre crime militar e transgressão disciplinar, se forem da mesma natureza, prevalece o crime militar e vai ser aplicada a pena do crime militar. Então é isso aqui que você tem que fixar. Se tiver um concurso sendo da mesma natureza entre crime militar e transgressão, aplicar-se-á a pena do crime militar. Isso aqui tem que ficar bem fixo, questão importantíssima para concurso, tá? Artigo 42, violação dos deveres. Saindo agora da questão do concurso, vamos, quando o PM ele se torna incompatível com o cargo ou é incapacitado para exercer as suas funções. Uma questãozinha também simples, mas bem importante, que a gente pode verificar agora, né? Então, quando o PM for considerado incompatível para o seu cargo ou estiver incapacitado das suas funções, né? Quais são as autoridades? Quais são as autoridades que podem proporcionar o imediato afastamento deste PM, né? Então, são duas autoridades, que é o governador e o comandante-geral. Não podemos ficar discutindo aqui questões constitucionais, né? O Estatuto da PM, a Lei 6.218/83, ela foi recepcionada pela Constituição, né? Se cair no concurso, vocês têm que, apesar de ser discutível essa questão, a gente não tem que discutir isso para concursos, né? Então, se cair a questão PM incompatível para o cargo ou incapacitado para suas funções, quais são as autoridades que podem proporcionar o imediato afastamento dele? O governador e o comandante-geral. Então, dessa primeira parte com relação à violação dos deveres, o que eu acho muito importante para concurso. Então, dicas importantíssimas. A gente não pode ficar se estendendo muito. Tem que passar o que é mais importante, o que é mais objetivo. Concurso entre crime militar e transgressão disciplinar. Se forem da mesma natureza, a pena do crime militar será aplicada e a da transgressão disciplinar será excluída. Se o PM for incompatível para cargo ou incapacitado para suas funções, qual as autoridades que podem proporcionar o seu imediato afastamento? Governador e comandante-geral da PMSC. Então, passada a primeira parte, violação de deveres, nós vamos para a segunda parte.
crimes e transgressões disciplinares. Crimes militares e transgressões disciplinares. A gente já viu da questão de concurso entre eles, né? E agora a gente vai entrar especificamente do que se trata o crime militar e do que se trata a transgressão disciplinar. Então está no artigo 46 do Estatuto, né, dos crimes militares, e o artigo 47 que trata das transgressões. Claro que a gente vai aprofundar mais esse assunto, principalmente as transgressões disciplinares, nós vamos aprofundar na parte do regulamento disciplinar da Polícia Militar. O Estatuto ele é mais genérico, só estabelece os conceitos, né? Então, o PM, né, que praticar algum crime militar definido em lei, né, de acordo com o Código Penal Militar, ele vai ser processado e julgado por quem? Pela Justiça Militar Estadual, né? Nós temos a Justiça Militar Estadual, né, localizada em Florianópolis, né? E em primeira instância ele vai ser julgado por quem? Pelos Conselhos de Justiça. Em segunda instância por quem? Pelo Tribunal de Justiça, né? Santa Catarina não tem mais de 20 mil integrantes, não é 20 mil homens, é 20 mil integrantes porque são homens e mulheres. Até na minha monografia eu coloquei 20 mil homens e fui descontado, né? Então deixo bem reforçado para vocês, 20 mil integrantes. Então nas corporações militares, que nós temos mais de 20 mil integrantes, vai ter um Tribunal de Justiça Militar, um Tribunal de Justiça próprio. Essa questão para concurso é muito importante. Se perguntar especificamente de Santa Catarina, nós não temos mais de 20 mil integrantes, até nós tivemos uma redução para 9.600 homens e mulheres, né? 9.600 integrantes da Polícia Militar neste ano, né? Um dos efetivos mais reduzidos que nós tivemos, então vai ser muito difícil nós alcançarmos 20 mil homens e mulheres, e nós não temos um Tribunal de Justiça Militar. Então, em segunda instância, se houver um recurso ou algo do gênero, nós seremos, os policiais militares, tanto praças quanto oficiais, serão julgados pelo Tribunal de Justiça em segunda instância. Em primeira instância, pelos Conselhos de Justiça na Justiça Militar Estadual. Então, nós temos a Justiça Militar Estadual, ela é localizada do outro lado ali da Assembleia Legislativa, né, num prédio novo ali. E ali tem um andar próprio na qual nós temos a Justiça Militar Estadual. Antigamente a gente chamava de Auditoria da Justiça Militar, mas essa não é mais a nomenclatura correta, é Justiça Militar Estadual. Hoje nós temos um promotor, né? Um promotor militar, e nós temos um juiz militar. Até pouco tempo atrás o juiz militar era o Dr. Getúlio Correia, ele foi agora promovido a desembargador, então nós temos outro juiz militar, né? Ele tinha toda uma linha de pensamento durante muitos anos, né? E agora mudou. Só para conhecimento de vocês que a nomenclatura correta não é mais auditoria, né? Justiça Militar Estadual, em primeira instância pelos Conselhos de Justiça e em segunda instância pelo Tribunal de Justiça. Então nós não temos em Santa Catarina Tribunal de Justiça Militar por não termos mais de 20 mil integrantes na Polícia Militar de Santa Catarina. Isso tem que ficar bem claro. Com relação aos crimes militares, de forma bem genérica, o Estatuto seria isso. Com relação às transgressões disciplinares, o que é importante ficar, né? Transgressão disciplinar seria uma falta grave, né? Seria algo administrativo, né? Então, o policial militar trabalhou mal ou deixou de cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições, ele tinha uma atribuição para fazer, não cumpriu, chegou atrasado para o serviço, faltou o serviço, usou irregularmente o uniforme dele. São vários exemplos que a gente tem de faltas graves. Faltas graves são transgressões disciplinares, então não tem nada a ver com crime militar. Então, crime militar, para o policial militar cometer um crime militar, a gente tem que ir lá no artigo 9º do Código Penal Militar e ver se enquadra no artigo 9º, né? E as transgressões disciplinares, nós temos um regulamento disciplinar da Polícia Militar, nós temos mais de 112 transgressões disciplinares que o policial militar pode cometer, desde faltar a verdade, até trabalhar mal, até chegar atrasado ao serviço ou faltar ao serviço.
Então a transgressão ela é uma falta grave. Então agora entrando nas transgressões disciplinares, então faltas graves que os policiais militares podem cometer. Muito se fala pela Constituição Federal que não existe mais prisão administrativa no âmbito dos servidores públicos. Na Polícia Civil não podemos ter prisão administrativa. No entanto, nós, militares estaduais, de acordo com a Emenda Constitucional 45, nós ainda temos a prisão administrativa. O que é importante para concurso público? As nossas penas de detenção e prisão, que a gente vai diferenciar elas no regulamento disciplinar, elas não podem ultrapassar 30 dias. Ou seja, caiu no concurso com relação à prisão administrativa, existe na Polícia Militar? Sim, existe, correto, perfeito. Detenção e prisão pode ultrapassar 30 dias? Não, é até 30 dias, Detenção pode ser de 1 a 30 dias, prisão pode ser de 1 a 30 dias, não tem problema, só que não pode ultrapassar. Então nós temos a prisão administrativa, até 30 dias, detenção ou prisão. Tem diferença de detenção e prisão? Sim, tem diferença. Vamos ver futuramente na questão do regulamento disciplinar da Polícia Militar. Agora nós vamos falar do Conselho de Disciplina e Conselho de Justificação. De extrema importância também, Artigo 48 e 49 do Estatuto da Polícia Militar. Quando que cabe o Conselho de Disciplina, quando cabe o Conselho de Justificação? Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, conforme a gente viu aqui em cima. Crime militar, Código Penal Militar. Transgressões disciplinares, nós vimos que elas podem ser, as penas de detenção e prisão não podem ultrapassar 30 dias. Aberto o Conselho de Disciplina ou Justificação, o praça vai ser licenciado, pode ser licenciado, não será, pode, e o oficial poderá ser excluído ou demitido da corporação. Então seria uma penalização mais grave. Então quando nós tivermos policiais militares, oficiais ou praças, que aqui nós temos uma divisão, que são incapazes, que em tese são incapazes de permanecer na corporação, vai ser aberto um conselho de disciplina ou um conselho de justificação, por algum fato gravíssimo que ele tenha cometido, talvez até um crime, cometeu um roubo, por exemplo. O comandante-geral identificou que o roubo é um crime muito grave, e o policial militar ele não pode mais permanecer na corporação em decorrência desse crime grave que ele cometeu. Então ele vai ser submetido a um conselho de disciplina ou justificação para verificar se ele tem condições de permanecer na corporação. Então, policial militar que fez contrabando já foi excluído, policial militar que descaminho também, policial militar cometeu estupro, policial militar cometeu roubo, homicídio. Então, um policial militar cometeu algum crime ou pode ser que cometeu uma falta muito grave também, por exemplo, ele faltou o serviço 6 vezes consecutivas, depois ele pegou esse atestado e continua exercendo atividade privada, em decorrência de várias faltas também, ele também pode ser submetido a um conselho. Então, quando for algo muito grave que sinalize que o policial militar ele é incapaz de permanecer na corporação, o comandante-geral determina a abertura de um conselho de disciplina ou de um conselho de justificação. O que seria o conselho de disciplina? Para quem ele é aplicável? Então, o artigo 49. O conselho de disciplina ele é aplicável ao aspirante oficial e aos praças com estabilidade assegurada. Quem são os praças que têm a estabilidade e segurança assegurada? São aqueles que têm mais de 10 anos de efetivo serviço. Por quem que vai ser julgado o Conselho de Disciplina? Vai ser julgado em última instância pelo comandante-geral. Então, como é que é feita a composição de um Conselho de Disciplina? São 3 oficiais, um presidente, um interrogante e relator e um escrivão. Eles vão receber essa comunicação desse fato que
o praça, neste caso, no Conselho de Disciplina, ou o aspirante oficial, eles são incapazes de permanecer na corporação devido a um fato que eles cometeram, né? E esses 3 oficiais vão fazer um relatório, vão fazer um parecer e vão encaminhar para o comandante-geral. E o comandante-geral vai julgar se realmente eles são capazes ou não de permanecer na corporação. Quais são as punições que pode advir de um conselho de disciplina? Ele pode ter uma detenção e uma prisão, conforme a gente já viu, de até 30 dias, que as transgressões disciplinares não podem exceder isso. Ele pode ser licenciado, né? Licenciado é a nomenclatura correta que a gente utiliza. Então, o aspirante ou praça com estabilidade, ele vai ser licenciado a bem da disciplina, né? Que seria uma modalidade de demissão pelo comandante-geral da Polícia Militar. Ou ele pode ser arquivado também. Não, esse fato que ele cometeu, ele ainda tem capacidade de permanecer na corporação, correto? Então aqui a gente se encerra o Conselho de Disciplina. Por quê? Conforme a gente estudou lá no início do Estatuto, o aspirante oficial, ele é oficial? Ainda não, ele é praça especial. Então a gente acaba já voltando um pouquinho, enquadrando aqui no Conselho de Disciplina. Conselho de justificação. Para quem que é o conselho de justificação? Para verificar se algum oficial que cometeu um crime ou uma falta grave tem condições de permanecer na corporação, né? E quem que vai julgar se este oficial tem capacidade de permanecer na PMSC? É o Tribunal de Justiça. Então, esses detalhes, eles são muito importantes. O que que pega no concurso? Concurso, o cara fala conselho de disciplina e fala oficial. Às vezes fala conselho de justificação, fala aspirante oficial ou praça sem estabilidade, né? E às vezes troca a questão do comandante-geral e Tribunal de Justiça um com o outro. Então tem que fazer uma tabelinha e definir realmente o que é o conselho de disciplina e o que é o conselho de justificação. Repetindo, reforçando e finalizando. Conselho de disciplina, aspirante oficial e praça com estabilidade assegurada. O que é o praça com estabilidade assegurada? Com mais de 10 anos de efetivo serviço. Vai ser julgado por quem? Pelo comandante-geral. E o conselho de justificação é para quem? Para o oficial e vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Então vamos finalizar agora a aula 5. Né? Então já vimos violação de deveres, crimes e transgressões, conselho, disciplina e justificação. Agora vamos para os direitos e prerrogativas. Nós temos do artigo 50 em diante, nós temos vários direitos e prerrogativas dos policiais militares de Santa Catarina. No entanto, a gente vai fazer uma leitura rápida desses direitos e prerrogativas e vamos nos ater apenas às mais importantes, aquelas que podem cair em concurso, né? Então, uma questão interessantíssima hoje, né? Então, com relação aos direitos dos policiais militares, está lá no artigo 50, seria a percepção da remuneração, né? Muita gente fala, quando você é militar, quando você se aposenta, né? Na verdade, como a gente já falou no início das aulas, a gente não se aposenta, a gente ingressa na reserva remunerada e depois a gente é reformado. Então, quando você vai para a reserva remunerada, o que acontece com o militar estadual? Então, quando a gente vai para a reserva remunerada, nós percebemos o quê? Uma remuneração com um grau hierárquico superior, ou temos uma melhoria da remuneração, tá? Então, por exemplo, você é soldado e ingressa na reserva remunerada, vai receber proventos de cabo, que seria uma graduação acima. Se você vai para a reserva remunerada como capitão, você vai perceber a remuneração de major, que seria um grau hierárquico superior. E por que a legislação fala em melhoria? Melhoria porque quando você é subtenente, você não está no mesmo quadro, você vai perceber a remuneração de segundo tenente. Quando você é coronel full e não tem mais nenhuma graduação a receber, você vai ter uma melhoria desta remuneração. Então, sempre que o militar estadual ele for transferido, ele ingressar na reserva remunerada, RR, que a gente chama, ou RF, que é reforma,
ele vai perceber uma remuneração de um grau hierárquico superior ou vai ter uma melhoria. Não quer dizer, então, para concurso, ele não vai ser promovido. Ou seja, você é cabo, você ingressou na reserva remunerada, você continua cabo. Somente os proventos que vai ser de grau hierárquico superior. Tem que ficar bem claro isso aí. Tem muita gente que fala, o meu pai era terceiro sargento e se aposentou como segundo. Não. Seu pai era terceiro sargento, foi para a reserva remunerada, continua terceiro sargento, no entanto vai receber proventos de segundo sargento. O seu pai era subtenente e ele foi para a reserva remunerada, ele vai receber proventos de segundo tenente. No entanto, ele continua sendo subtenente. Então não há nenhuma promoção, né? A gente vai falar de promoção requerida depois, mas via de regra não há promoção, né, que você receba, você vai apenas receber o salário de grau hierárquico superior, você não vai ser promovido, né? Exceto a promoção requerida que a gente vai ver já é a próxima questão, que é a aula 6, é promoção, tá? Outro direito do policial militar, estabilidade das praças com 10 anos de efetivo serviço. Aqui que eu quero entrar, que é questão interessantíssima também. 10 anos ele fala de efetivo serviço. Isso aqui pode cair em concurso. Quando que a praça vai adquirir a sua estabilidade? Com 10 anos de serviço ou 10 anos de efetivo serviço? Com 10 anos de efetivo serviço. Então, o que é efetivo serviço? 10 anos dentro da Polícia Militar. 10 anos dentro da corporação. Por isso que ali, ó, quando a gente fala de remuneração para grau hierárquico superior, ele fala, quando você for transferido para a reserva com 30 anos de serviço ou 25 anos de serviço se for mulher, 30 anos se for homem e 25 anos se for mulher. Esse direito também é muito importante, porque na polícia a gente tem essa diferenciação. Se você tem 30 anos de serviço e for homem, você pode ser transferido para a reserva remunerada. E a mulher, né, vai ser transferida para a reserva remunerada com 25 anos de serviço. Então nós temos essa diferenciação. 30 anos de serviço para homens e 25 anos de serviço para mulheres. E a praça para adquirir a estabilidade é com 10 anos de efetivo serviço. Então a gente já verifica que a questão de percepção de remuneração para grau hierárquico superior, quando você for transferido, a palavrinha é serviço apenas, e quando se trata de estabilidade, a palavrinha é efetivo serviço. Daí o cara fala estabilidade para as praças com 10 anos de efetivo serviço. E para os oficiais, quando é que o oficial adquire a estabilidade? O oficial adquire a estabilidade quando ele for promovido ao primeiro posto. Qual que é o primeiro posto, conforme a gente já viu? Segundo tenente. Quando ele é promovido ao primeiro posto, que é segundo tenente, ele vai adquirir a sua estabilidade. Então o oficial hoje, com 2 anos ele faz o curso de formação e mais 6 meses de aspirante ele fica. Então com 2 anos e meio, hoje o oficial ele tem a sua estabilidade assegurada. E os praças com 10 anos de efetivo serviço, tá? Outra questão interessante, o porte de arma. Porte de arma de fogo é um direito do policial, uma prerrogativa que ele tem, né? Tanto os praças quanto os oficiais. O interessante nessa questão, a gente dá uma leitura no estatuto, é que há uma diferenciação do porte de arma das praças e o porte de arma dos oficiais. O porte de arma dos oficiais é indeterminado, né? E o porte de arma das praças ele tem algumas restrições impostas pela lei. Então a única coisa que vocês têm que saber, cabe ao policial militar, ele tem esse direito, ele tem essa prerrogativa de ter o porte de arma de fogo. No entanto, há uma diferenciação entre oficiais e praças. Os praças têm mais restrições impostas pela lei do que os oficiais para portar a arma de fogo, tá? Finalizando, a prescrição. Prescrição administrativa
dentro do Estatuto dos Policiais Militares, tá? 2 prazos importantes que podem cair em concurso. 15 dias para o quadro de acesso ou promoção, prescreve administrativamente, né? A prescrição ou esse prazo se extingue, ou 120 dias nos demais casos. Então, quando se falar de prescrição administrativa, fala-se a prescrição administrativa, tem 2 prazos. 15 dias para quadro de acesso. O que é quadro de acesso? Eu não sei o que é quadro de acesso. Promoção. E 120 dias dos demais casos, tá? A gente entra aqui numa questãozinha, faz um parênteses aqui, coloca um asterisco ali, com relação ao recurso. Quais os tipos de recursos que nós temos na Polícia Militar? Nós vamos destrinchar isso aí depois no regulamento disciplinar, que trata bem de recurso, mas pode cair também no Estatuto, que o Estatuto fala quais são os 3 recursos que os policiais militares podem entrar. Então, o primeiro recurso, anota aí, reconsideração de ato. O segundo recurso, recurso de queixa. E o terceiro recurso é a representação. Então, nós temos 3 recursos dentro da Polícia Militar. Reconsideração de ato, queixa e representação, gostaria que vocês anotassem, né? E esses recursos não podem ser feitos coletivamente. Eles têm que ser feitos de forma individual. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula 5. Violação de deveres, crimes e transgressões disciplinares, conselhos de disciplina e justificação, direitos e prerrogativas. Com relação aos direitos e prerrogativas, policial militar sempre, quando for transferido para a reserva com 30 anos de serviço ou 25 anos de serviço para mulheres, vai perceber uma remuneração de grau hierárquico superior ou vai ter uma melhoria dela quando for para a reserva remunerada. As praças têm esse direito à estabilidade com 10 anos de efetivo serviço. O porte de arma, nós também temos esse direito, só que entre oficiais e praças há uma diferenciação. As praças têm mais restrições impostas pela lei. E a prescrição administrativa, 15 dias com relação ao quadro de acesso e 120 dias nos demais casos. Essa é a aula número 5, legislação institucional, do artigo 42 até o 52. Muito obrigado e até mais.